Ali Fragoso. De imediato eu passo a palavra ao senhor Douglas Elias Belchior, que é integrante do movimento Uniafro. Boa tarde a todas e todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu cumprimento a todos na figura do nosso senador Humberto Costa. Eu sou professor de História e eu milito no movimento negro desde adolescente. E há muitos anos, há 20 anos, eu me dedico à educação popular organizada em periferias em São Paulo e depois de alguns anos pelo Brasil afora, através de um trabalho de um movimento chamado Uniafro, ao qual eu me dedico e passo para vocês aqui um material para que vocês conheçam, por favor, mais de perto. Em algum momento dessa trajetória, ao invés de dedicar todo o tempo à prática da educação como um instrumento de construção de uma sociedade mais justa, como a gente acredita, nós educadores, aqueles que optam por essa profissão por vocação, como foi meu caso, acredita nisso. Mas em algum momento dessa trajetória, o tempo passou a ser dividido também com um dado cruel da realidade, que é o fato de que, nos lugares mais pobres desse país, não por acaso ocupado majoritariamente por pessoas negras, onde o Estado não está presente a partir dos direitos garantidos na Constituição, entre eles a educação, mora um estado de violência profunda, de violência, de estupro, de negação de direitos, sobretudo a partir da prática dos agentes do Estado, da sua polícia. Em algum momento dessa trajetória, um trabalho ligado ao movimento negro, que tinha como função apenas ser propositivo de uma ação, passou a ser também denunciante de uma realidade, que é a realidade histórica do genocídio negro brasileiro. Em 1997, ocupava uma cadeira nessa casa do Senado Federal um herói brasileiro chamado Abdias do Nascimento, que discursou o seguinte parágrafo: a polícia substitui capitães do mato enquanto o chicote e o pelourinho dão vez ao pau de arara e à cadeira do dragão, fazendo analogia ao que historicamente se consolidou como um dos piores momentos da história brasileira, a ditadura militar. Não muito diferente do corriqueiro e normal arbítrio que a gente encontra todos os dias nesse país. Mas o espírito que preside, apesar dessa oscilação, o processo é o mesmo: manter os negros e, por extensão, os pobres em geral, no seu lugar, ou seja, nas periferias, nos lugares de marginalização, à margem do processo de desenvolvimento do país, sem condições de reivindicar um quinhão mais justo do bolo nacional. São palavras de Abdias do Nascimento há mais de 20 anos aqui no Senado Federal. Eu estou usando as palavras do Abdias sobre a negação da existência e da participação do povo negro do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país, porque o pacote anticrime apresentado por Sérgio Moro e por esse governo, e a lógica estabelecida por esse governo em relação ao papel que o Estado deve ter, ele conversa drasticamente com a tarefa histórica das elites brasileiras em negar a vida e a dignidade ao povo negro. E do ponto de vista da ação repressiva do Estado, esse lugar que deveria ser o espaço de diálogo dos diferentes, o espaço de busca por consensos, de diminuição de conflitos, esse lugar tem sido, historicamente, espaço da profecia, da elaboração e da prática do genocídio contra os pobres e os negros no Brasil. Os números demonstram isso a cada momento. Nesse documento que eu distribuí a vocês, tem uma leitura do Atlas da Violência, feito pela Uniafro, e que repete, eu vou falar aqui porque está sendo registrado, vai para os anais, eu gostaria inclusive que esse texto constasse na íntegra do documento oficial do dia de hoje. Mais de 65 mil pessoas mortas por ano, 72% delas mortas a tiros. 75% delas, pessoas negras. Das pessoas negras assassinadas, 55% são homens de 15 a 29 anos, em idade produtiva.
Todos eles, ou maioria esmagadora, pobres e de baixa escolaridade. Então, a condição social cruza com o elemento radical da violência promovida pelo Estado e incentivada, e eu vou falar sobre isso, pelo Estado. A violência civil generalizada e incentivada pela prática do Estado, que é exemplo de sociabilidade para a população civil. Se fala muito, e tem que se falar, sobre feminicídio, que tem crescido assustadoramente, e cada vez mais se fala disso. Sempre houve, mas agora se fala com mais frequência, e é importante que seja falado. Mas há um elemento racial perverso também em relação à questão do feminicídio. 66% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Parei de falar de número. Mentira, quero continuar falando de número. Porque é uma pena que tenha pouca audiência dos senadores esse espaço. E eu agradeço por ele ser feito e a importância dele. Quase 800 mil pessoas presas, 40% provisórios, e não causa choque a discrepância visual na presença de negros, na comparação entre negros e brancos nesses espaços. Não causa espanto ou choque o fato de que a polícia e os assassinatos, de maneira geral, atinjam sobremaneira a população negra. Em Altamira, metade das 58 pessoas decapitadas, mortas, num conflito promovido, provocado pelo Estado e estimulado pelo Estado, são negros. Se o debate fosse sincero sobre a necessidade de resolver o problema da segurança pública no Brasil, os nossos debatedores aqui colocaram brilhantemente todas as questões importantes. Nós queremos diminuir a violência, prender mais ou dar condições de liberdade para que a polícia mate mais. Resolve o problema? As experiências pelo mundo afora demonstram que não. Os estudiosos provam que não, mas nós vivemos um momento da história que é o momento da vingança dos estúpidos, da vingança da mediocridade, da vingança da hipocrisia, onde não se tem apego aos números, às comprovações científicas, aos estudos. Então, nós estamos lidando com um exercício entre o que é racional e razoável com o que é o irracional e estúpido. E essa casa é uma pena que o Major Olímpio não pôde ficar, é uma pena. Eu já tive francos debates com ele em São Paulo, um dos cães de guarda da estupidez nessa casa, que professa uma política que quer matar pessoas, que não gasta o seu tempo como parlamentar, e a maioria, infelizmente, nas duas casas, ao invés de pensar soluções para os problemas, gastar seu tempo promovendo iniciativas que vão provocar ainda mais violência. Eu vou citar rapidamente 3 pontos, eu vou falar muito rápido, porque todos já falaram brilhantemente aqui. Em relação à barganha contida no propósito desse documento, dessa proposta, é preciso imaginar que eu moro em Itaim Paulista e um menino qualquer, em qualquer situação, que denuncie, delate ou caguete situações, por mais que ele possa ter a pena abrandada pelo regime do Estado, ele não vai ter a pena abrandada quando volta para a sua comunidade. Ele vai ser morto. Portanto, mais uma vez, o Estado promovendo uma dinâmica que vai provocar o conflito, senão naquele momento, no retorno. E aqui já foi dito, o elemento do criminoso habitual. Cara, esse termo vale uma tese de doutorado. Quem é o criminoso ou considera o criminoso habitual no país? Ou o alvo natural da violência do Estado e do elemento da criminalização por parte da justiça. Quando a justiça foi justa para os pobres e para os negros no Brasil? Quando o sistema judiciário foi razoável? Quando os juízes... E eu acho um absurdo as audiências à distância, mas eu quero dizer também que, lamentavelmente, as audiências com presença física, quando o juiz tem a oportunidade de sentir o cheiro... Rodrigo, você foi brilhante na sua exposição, mas é triste a verdade. A maioria esmagadora daqueles que têm o poder de decidir a vida da pessoa nunca cruzou com essa pessoa, com as características dessa pessoa que está do outro lado do tribunal, senão numa condição de patrão. Ele convive com negros em que situação? A maioria esmagadora dos juízes desse país, que são de origem de classe média, a maioria esmagadora.
Não sentem, não. O cheiro que sentem acham ruim. Existe a construção no imaginário de uma sociedade, fruto de 400 anos de escravidão, que desenha, quando a gente fecha o olho, o estereótipo de quem é violento, de quem é criminoso, de quem é criminoso habitual. Eu vou terminar. Portanto, a barganha é mais um elemento para radicalizar o genocídio, prendendo ou devolvendo para a comunidade para que o povo se mate, para que a gente se mate entre si. Eu não vou gastar mais tempo aqui. O excludente de licitude, eu já não vou falar da aberração, mas ele não tem validade só na palavra do documento que está colocado aqui. Ele está presente na narrativa e já está sendo construído o imaginário em torno disso. Porque já há, historicamente, uma autorização para se matar determinado perfil, e agora há isso presente na narrativa oficial dos dirigentes do Estado. Então, o capanga de um fazendeiro se sente muito mais autorizado, para além da normativa, por exemplo, da posse de armas que está sendo estendida. Nós estamos construindo, senador Humberto, um exercício importante de unidade do movimento negro brasileiro, que tem ido em fóruns internacionais. O professor Felipe citou isso. Fomos à Comissão Interamericana denunciar o pacote. É uma pena que eu não pude mostrar o vídeo aqui, eu quero deixar o vídeo a serviço de vocês. Os comissários esculachando os representantes do Estado brasileiro na sessão oficial. E, de novo, agora, a Coalizão Negra por Direitos, que é essa frente de movimento negro, denuncia de novo o Estado brasileiro por conta do decreto de armas. E a gente vai levar isso ao fim e ao cabo na denúncia internacional de um país que é o país que tem mais negros fora da África e o que mata mais negros no mundo. 1 a cada 23 minutos. Nós estivemos aqui com o presidente do Senado, senador Humberto, e ele sentou numa cadeira na sala da presidência e disse: essa cadeira tem 200 anos, tem que tomar cuidado para não quebrar. E eu disse a ele: se essa cadeira tem 200 anos, é possível que essa cadeira... É possível não, essa cadeira foi feita por mãos escravizadas. E essa casa tem a obrigação de abrir o seu canal de diálogo, e ele prometeu isso. Eu peço aos senhores senadores aqui que cobrem de Davi Alcolumbre, ele se comprometeu a garantir espaço para que juristas do movimento negro venham a esta casa para debater tanto o pacote quanto as políticas de questão carcerária e violência pública, segurança pública como um todo, aqui. Nós temos que cobrar isso dele. Eu termino dizendo que faz coro e vira debate no Brasil o racismo dos outros, né? A violência dos outros. E tem muito espelho em Estados Unidos. Nós estamos aqui falando com um colega que traz o exemplo copiado pelo Muro no Pacote, do Plea Bargain. E precisa fazer exemplo também a resistência. Fez sucesso no Netflix um filme chamado Os 5 do Central Park, ou Os Olhos que Condenam, vocês devem ter ouvido falar. E a Oprah Winfrey tem um programa e levou, e eu encerro com isso, o elenco do filme e os 5 personagens reais do acontecimento. 5 crianças que foram acusadas de um estupro que não cometeram e ficaram presos por muitos anos. Eles cresceram, isso virou uma história importante na literatura de luta antirracista nos Estados Unidos. E durante o programa, e eu encerro com isso porque vale para agora, um dos atores, perguntado por Oprah o que é que ele tinha aprendido com esse mergulho na história. E ele respondeu algo que a gente precisa repetir aqui. Ele disse, para a história dos 5 do Central Park, negros acusados de estupro que não cometeram, coisa que acontece em São Paulo, com Pedro, com Micael, com Ítalo, com Alailson, que são presos porque a polícia forjou a prisão deles, com Wesley Rodrigues agora, que foi preso no Alemão ontem, forjado pela polícia, com a Preta Ferreira presa em São Paulo, criminalizada. Ele respondeu, a justiça não merece o nome que tem.